E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar nossa semana 2 do PET 5, continuando falando da genética. Nessa semana, nós vamos falar sobre os trabalhos do Mendel, os experimentos deles com o cruzamento com as ervilhas e entender uns conceitos muito importantes da genética, que é a questão do gene dominante, do gene recessivo e como que funciona essa união, ou a mistura ali do DNA quando junta o espermatozoide com o óvulo, como que faz a característica surgir no ser vivo, qual que aparece mais, qual que aparece menos. Vamos entender bem como são feitos esses cruzamentos. Então assiste com muita atenção esse vídeo, os outros que eu mandei lá no grupo e não deixem de fazer as atividades. Bora lá! Então, pessoal, nossas atividades da semana 2 estão lá na página 33. Nessa semana nós vamos estudar os estudos do Mendel, quem que foi ele, o que que ele fez e como esse trabalho repercute até hoje na questão do entendimento da genética, do que ela é e como ela funciona. Então, o Mendel, aqui a gente tem um desenho dele, foi esse monge que morava lá na República Tcheca, uma região bem do centro da Europa. Ele embora ele era monge, ele estudava, ele frequentou a faculdade, ele tinha ali as pesquisas dele dentro do monastério onde ele vivia. Ali ele estudou um tipo de ervilha, que a gente chama de ervilha de cheiro. Uma plantinha, né? Vai produzir ervilha, que a gente vê aí, que vende nas latinhas, e que ele estava querendo estudar a herança das características, o que será que faz, por exemplo, os filhos parecerem com os pais. Da onde vinha isso? Porque ele percebia que não é só com gente isso acontecia. Plantas também. A gente vê que, por exemplo, a gente pega uma planta, tira uma semente daquela planta. As plantas que nascerão daquela semente são iguais às plantas mães. Né? A gente percebe, vai produzir o mesmo fruto, a mesma cor de fruto, a mesma cor de folha, mesmo formato do fruto, mesmo formato da semente. Com todos os seres vivos, a gente percebe que as características que determinam aquela espécie seguem de pais para filhos. Ele queria saber por que isso acontece. Ele escolheu a ervilha porque era fácil de cultivar, é uma planta pequena, ele fez na hortinha dele ali, cabia belezinha tudo o que ele precisava, e o ciclo de vida era muito curto, elas iam, cresciam, já reproduziam, já liberavam sementes em pouco tempo. Não era, por exemplo, se ele fosse analisar uma pessoa, 30 anos para a pessoa reproduzir, ter o filho para ele analisar, ou às vezes uma árvore que leva anos para produzir frutos. As ervilhas era muito rápido, coisa de meses, então ele usou isso porque facilitava bastante. Aí ele foi observando todas as espécies de ervilha que ele estava cultivando lá na hortinha dele e viu que tinha algumas diferenças. Embora sejam todas da mesma espécie, ele viu que tinha sementes, flores brancas, outras de flores púrpuras, de sementes rugosas, todas onduladinhas, outras com sementes lisas, umas com semente amarela, outras com sementes verdes. Mas era a mesma planta, tipo, era a mesma espécie de planta. Aí ele falou: dentro da espécie existem características diferentes, igual a gente vê nas pessoas, né? Cabelo liso, cabelo crespo, cabelo preto, cabelo ruivo, cabelo loiro. Era mais ou menos essa mesma lógica que a gente vê em todos os seres vivos. Aí ele começou a querer estudar como que é o passar de pai para filho, como que isso passa. Então ele pegou as sementinhas, por exemplo, todas as sementinhas, cruzou duas ervilhas de sementes amarelas. Ele fazia polinização lá na flor, ele reproduzia elas ali, jogava o pólen da flor, parte masculina, junto lá na parte feminina, e reproduzia. Plantas amarelas que se reproduziam entre si só davam sementes amarelas. Plantas de sementes verdes que só reproduziam entre si só davam sementes verdes. Beleza. Aí ele resolveu fazer um teste. Ele foi e reproduziu um exemplar de ervilha que dava semente amarela, ele cruzou com um exemplar de ervilha que dava semente verde. Ele queria ver o que será que vai acontecer, porque se amarela com amarela só dá amarelo e verde com verde só dá verde, purinhas, 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 e se eu misturar as duas, o que será que vai acontecer? Você vai aparecer verde e amarela, tudo misturado, vai aparecer uma cor completamente diferente? Tá. Quando nasceu, saiu todo mundo semente amarela. Ele falou: mas eita, onde foi parar essa semente verde? Não tem nenhum rastro de verde?
Aí ele foi analisando e chegou à conclusão que os fatores, na época ele chamava de fator, hoje a gente sabe que são os genes lá no cromossomo, que a gente já está falando deles há mó tempão, que determinam isso. Eles que vão determinar qual que aparece primeiro. E isso vai dar o conceito que a gente tem de gene dominante e de gene recessivo. O que é isso? Vamos vir para aquela imagem que a gente viu lá na semana passada. A gente tem um cromossomo homólogo lá, o cromossomo que estava lá na célulazinha das sementes, que dava a cor delas. Vamos fazer que esse gene A é o que dá a cor da semente. Vou aqui no gene B, fica melhor que tem um minúsculo aqui. Então a gente tem o gene B e o Bzão e o Bzinho. Aqui eu tenho gene para duas características. O Bzão, a letra maiúscula, a gente fala que são genes dominantes, eles dominam todos os outros. Ou seja, se está só com letra maiúscula, só dominante, é só ele que aparece. Mas se está o Bzão com um Bzinho, o maiúsculo dominante, com uma letra minúscula que a gente chama de recessivo, quem aparece é o Bzão. Por isso ele é o dominante, ele domina, ele aparece mais. Por isso que ele recebeu esse nome. É o que aconteceu aqui. O amarelo ele é dominante em relação à cor verde. Por isso, todas as sementes saíram de cor verde. Mas o gene verde ainda está ali escondidinho. Por quê? Quando ele cruzou então essas sementes amarelas, que a gente chama de geração F1, a primeira geração, ele teve 3 sementes amarelas, mas saiu uma verdinha intrusa ali. Aí ele pensou, da onde que veio essa semente verde? Aí que ele se tocou. O gene recessivo, o Vzinho que a gente fala, a letrinha minúscula, por mais que ele não esteja aparecendo aqui nessa geração, né, só saiu semente amarela, ele estava presente. Por isso que na hora da gente representar, a gente coloca um Vzão e um Vzinho. Porque tem o Vzão, o gene dominante, e o Vzinho pequenininho, que é o recessivo. Ele não está fazendo nada. O Vzão, a cor amarela, não deixa o verde funcionar. Mas ele está presente ali. Quando ele encontra com outro igual ele consegue se manifestar. Por isso que aqui teve uma verdinha aqui. Vamos fazer esses cruzamentos aqui nesses quadros, que às vezes fica mais fácil de vocês conseguirem entender o raciocínio do Mendel. Então aqui, ele pegou duas ervilhas para cruzar, uma amarela e uma verde. Então aqui a amarela é o Vzão Vzão. Por que Vzão Vzão? Vzão é o dominante. A gente sempre coloca a letra daquela característica recessiva. Como ele descobriu que o verde é a característica recessiva, então vai ser V para a cor de semente. Dominante, letra maiúscula, que nem está aqui. Recessivo, letra minúscula, que é o pequenininho. Então aqui ele cruzou uma semente verde com uma semente amarela. Aqui, pessoal, então vamos escrever aqui. Vzão, Vzão. Vzão, Vzão é a semente amarela. E o Vzinho, Vzinho o Vzinho, Vzinho é a semente verde. Para a gente entender o que o Mendel fez aqui. Então ele cruzou uma semente verde, esse aqui, Vzinho, Vzinho, com a semente amarela, a Vzão, Vzão. Então como que a gente faz esses cruzamentos para entender o que ele fez? Só a gente ir pela lógica aqui. Um Vzão mais um Vzinho, Vzão, Vzinho. Né? Lembrando, o dominante a gente põe no começo e o recessivo na frente. Então, esse Vzão, a primeira filha que ele teve foi um Vzão que veio desse aqui e um Vzinho que veio desse aqui. O segundo, esse Vzão veio daqui e esse pequenininho veio daqui. O outro, esse Vzão da origem aqui e esse Vzinho da origem aqui.
Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Ah, mas por que 4? De onde que arrumou esse estudo de gene aqui que eu não estou entendendo nada? Vamos voltar para o nosso desenho aqui, ali do começo. Nós estudamos lá atrás que o espermatozoide e o óvulo vêm de meiose, né? Eles são células haploides que têm uma cópia de cada cromossomo da espécie, né? 23 e 23. No caso do ser humano, soma, dá os 46. Então, ele tem uma cópia de tudo e esse aqui tem metade da cópia de tudo. Quando se fecundam, quando se juntam, esse se junta com esse, eles ficam todos juntinhos, todos pareadinhos assim. Por isso que eu fiz desse jeito. Esse aqui separou e juntou com esse. 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 Então, aqueles genes que estavam separados, um no espermatozoide de uma ervilha e o outro no óvulo da outra ervilha, se juntaram agora, que a gente representa nesse quadrinho. Então, o que, que ele viu? Vzão, Vzinho, que a gente chama de heterozigoto, ela tem só sementes amarelas, porque o amarelo é dominante, então por isso só apareceu amarela. Aí na segunda, ele resolveu fazer o novo cruzamento, então, do Vzão, Vzinho. Pegou duas ervilhas que ele tinha conseguido aqui da geração que a gente fala de parental, os pais, e fez a geração F1, aqui, a primeira geração. Pegou duas dessas ervilhinhas e colocou isso para reproduzir, misturou os grãos de pólen ali para ver o que surgia. Então ele pegou aqui o Vzão de uma mais o Vzão de outra, Vzão, Vzão. Então um dos filhos sairia só amarela, sem nada de verde misturado ali. A segunda já seria Vzão daqui com o Vzinho daqui, Vzão, Vzinho. Você tem um gene amarelo, mas tem um verdinho ali escondidinho. Aqui um Vzão aqui, um Vzinho aqui, Vzão, Vzinho. O amarelo, mas tem um pouco misturado com verde. Agora Vzão, Vzinho. Aí, aqui apareceu o verdinho que ele tinha percebido. Porque aqui ele misturou pais amarelos com pais verdes, saiu todo mundo amarelo. Mas repara nesse Vzinho pequenininho. Esse Vzinho pequenininho continuou existindo nos filhos, embora não aparecesse. Quando você misturou esses filhos aqui, esse verdinho conseguiu aparecer, porque o um verdinho de um com um verdinho de outro conseguiu se juntar aqui. Quando os dois, que a gente chama de recessivos, se juntam, aí sim ele consegue aparecer. Então, por isso o Mendel percebeu, os genes eles se misturam, todos ao acaso, todos sem uma regra bem definida, é totalmente misturado, mas eles não desaparecem. Uma característica se sobrepõe à outra, mas elas não se desaparecem. Ela pode não estar sendo manifestada, mas ela existe ali. Se na mistura, na sorte das reproduções daquela família, daquelas pessoas, daqueles seres vivos, um dia dá de encontrar um daquele que está escondidinho com outro daquele que está escondidinho, acontece então da gente ter uma nova característica que vai voltar a aparecer. É o que explica muitas vezes, por exemplo, uma família que tem todo mundo, por exemplo, olhos castanhos, mas de repente nasce uma criança com olhos azuis. Aí você vai ver, não teve traição, ninguém pulou a cerca. Mas você fica pensando, da onde que veio esse olho azul? Mas você vai ver que o bisavô do pai da criança tinha os olhos azuis. Aquele gene de olho azul ficou escondidinho, 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 mas quando vê aparece, porque ele teve presente ali. Então isso que é o que está falando aqui, que é o que o Mendel descobriu com esses experimentos. Cada característica é determinada por um par de fatores, que é o que a gente chama de gene. Então ele definiu, tem algo dentro do ser vivo que carrega essa característica, que é o que a gente chama de gene. Tem os dominantes, que a gente põe letra maiúscula, que são os que mais se aparecem. Os recessivos, letra minúscula, que ficam ali às vezes meio escondidinhos, mas eles não deixam de existir. Eles aparecem ali. Quando eles se aparecem, eles podem ficar juntos iguais ou diferentes, mas eles estão presentes e sempre se misturam ao acaso. Entendido, pessoal? Hoje a aula foi, sim, muita coisa, né? Com esses cruzamentos, a gente não precisa assustar.
Na semana que vem a gente vai precisar voltar a fazer desses cruzamentos, mas o que a gente precisa entender é o quê? Os genes na fecundação, lembra que o espermatozoide ele carrega uma cópia e o óvulo carrega a outra. Então vamos pensar que esse aqui que eu vou colorir de vermelho veio de um espermatozoide e esse aqui que eu vou colorir de azul veio do óvulo que fundou ele. Agora aqui a gente está mexendo com um outro ser vivo, que vai estar de laranja um espermatozoide e de verde o outro óvulo. Então aqui é um ser vivo. Vamos pensar numa ervilha. Os espermatozoides dela vão dividir. Esse Vzão vai para um espermatozoide e esse Vzinho azul vai para outro espermatozoide. A outra ervilha que vai fornecer os óvulos. Esse Vzão laranja vai para um, esse Vzinho verde vai para outro. Elas vão se misturar tudo aleatoriedade. Aí aqui a gente está mexendo com probabilidade, com chance. A chance de misturar, por exemplo, esse Vzão com esse Vzão vai dar origem sempre a indivíduos Vzão-Vzão. Então, se o espermatozoide daquela planta que tem um Vzão fecundar o óvulo que tem o Vzão, só vamos ter indivíduo Vzão-Vzão. Mas, se aquela planta que tem o espermatozoide Vzinho encontrar o óvulo da planta Vzão, a gente vai ter o Vzão-Vzinho. Então a gente tem que pensar nisso. Os espermatozoides e os óvulos eles têm uma letrinha e sai para fecundar. Assim que eles se juntam, eles vão formar o parzinho. A letrinha que veio de um e a letrinha que veio do outro. A letrinha que veio do macho e a letrinha que veio da fêmea. Juntou os dois, a gente tem um indivíduo. Por isso que eu fazia esse com esse dá esse. Esse com esse dá esse. Porque esse veio de um dos pais, esse veio de um dos pais. Eles se separam para depois se juntar novamente. Entendido? Vamos ver nossas atividades aqui. Número 1. Qual a reprodução dos experimentos de Gregor Mendel para a ciência? O Mendel foi lá, fez esses experimentos com as ervilhas, cruzou elas, observou que eram os fatores que davam origem, papapá. Qual que é a importância disso? A gente tem que pensar que a genética começou com o Mendel. Qual que é a importância disso? Ainda mais vendo tudo que a gente tem de genética hoje. Número 2. Uma criança apresenta olhos azuis. Podemos dizer que essa característica é encontrada apenas nas células dos olhos, ou seja, somente tem gene de cor azul de olho no olho da criança, ou todas as células do corpo têm esse gene, só que não está se manifestando. Que presença a gente tem que lembrar da questão do DNA da pessoa. O DNA da pessoa é idêntico em todas as células ou é diferente? O que tem numa, o que tem na outra? Número 3. Que fatores levaram Mendel a escolher estudar a ervilha de cheiro? Por que ele escolheu essa planta e não outro ser vivo? Na número 4. Por que quando Mendel cruzou uma planta produtora de sementes amarelas puras, lá ele pegou a planta amarela, a Vzão-Vzão, que é uma planta que dá cor amarela. Por que quando ele misturou essa amarela com outra que produzia semente pura, verde, o resultado foi apenas sementes amarelas? É esse caso aqui. Porque quando ele misturou uma ervilha que só dava semente amarela com outra que só dava semente verde, por que esse resultado aqui foi sementes amarelas? Embora a gente saiba que tem um genezinho verde na mistura aqui, por que só apareceu a cor amarelada? E a última questão. Explique a frase. Nossa carga genética é hereditária. Ou seja, assim, o nosso DNA é hereditário. O que quer dizer essa frase? Entendido, pessoal? Assiste esse vídeo de novo. Assiste os outros vídeos que eu mandei lá no grupo. Porque de primeiras esse cruzamento, esse quadro, esse monte de coisa que eu falei aqui pode ser meio confuso, muita novidade, muita coisa. Mas não é difícil. Não assusta, não desiste. Assiste, me chama, a gente conversa, tira dúvida, assiste os vídeos para entender isso. Essa semana as atividades estão de boa, mas a gente vai complementar para pegar firme e entender esses quadros aqui. Só voltando aqui, a gente tem que entender que cada letrinha dessa veio de um dos pais, né? Por exemplo, aqui vamos pensar, esquecer ervilha, vamos pensar em pessoas. Isso fica mais fácil de pensar assim. Aqui eu tenho uma pessoa que tem, por exemplo, um gene para cor de cabelo loiro.
E essa aqui que eu pintei de verde, cor de cabelo preto. Então vou pintar de preto que fica mais fácil. Ela tem lá nas células delas todos os cromossomos. Lembra que estudamos que na meiose divide o DNA pela metade? Então por isso que está cada um num quadrinho. Que um gene desse foi para um óvulo e um gene desse foi para um outro óvulo. Esse gene foi para metade dos espermatozoides e esse gene foi para outra metade dos espermatozoides e foram reproduzir. Então, as chances de esse juntar com esse juntar com esse, as possibilidades de seres vivos que podem juntar. Tipo, esse óvulo, quando se juntar com esse espermatozoide, vai ter esse gene, porque é um Vzão misturando com um Vzinho. Não tem como aparecer uma letra F ali, ou um Vzão, sendo que eu juntei um Vzinho com um Vzinho. É o que acontece nesse desenho aqui. Por exemplo, aqui tem o pai, que é a B e a B. Azão, Bzão. Juntou com Azão e Bzinho. Então eles ficam pareadinhos. Esse cromossomo ele recebeu da mãe com esses genes. Esse aqui recebeu do pai com esses genes. Na hora da gente fazer esses cruzamentos aqui, é o Azão com o Azão, o Bzinho com o Bzão. É aquilo que está mostrado ali. É a cópia de um se juntando com a cópia do outro, como se junta ali. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, então, me fala, me pergunta. Não é de complicado, mas precisa de muita atenção para compreender isso aqui. Então, não se esquece que qualquer coisa é só me chamar. A gente fica por aqui, então, e até mais.